Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz nesta noite? Glória a Deus. As horas já estão se passando muito rápido. E eu gostaria que nesta noite você abrisse sua Bíblia. Profeta Malaquias, capítulo de número 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. E vamos ler a partir do versículo de número 13. Eu quero nesta noite externar a Deus a minha gratidão por esta oportunidade, dizendo que eu não sou ninguém perto do meu Deus, mas Ele é grande. Igual João Batista disse, que Ele cresça e eu diminua. Agradeço a Deus, ao pastor Everton pela oportunidade e aos ministros que estão aqui no altar. Malaquias, o capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo 13, mas o tema desta mensagem é o versículo de número 18 que está na tela. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Glória a Deus. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo de número 17 do capítulo de número 3. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Se assente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero que nesta noite, de um modo didático, você repita comigo: eu quero ver. Um pouco mais alto: eu quero ver a diferença entre o justo e o ímpio. A igreja está viva? Glória a Deus. Peço nesta noite toda a sua atenção para cá, para você entender o que Deus botou no meu coração. Queridos irmãos, noiva do Cordeiro de Deus, senhoras e senhores, ministros, obreiros da casa do Senhor, o livro de Malaquias, a qual nós fizemos menção nesta noite lendo, ele faz parte de uma categoria, ou melhor dizendo, uma prateleira denominada pelos estudiosos de profetas menores. Porque o profeta Malaquias, ele profetizou na sua caminhada, na sua trajetória, no seu chamado, pouquíssimas profecias em Judá, na terra ali de Jerusalém, na capital. Então ele está inserido entre os profetas menores, não porque ele era menor que alguns outros profetas, não, porque ele escreveu somente 4 capítulos, e esses 4 capítulos foram conhecidos por nós como o livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele é conhecido como sendo o último profeta do Antigo Testamento. Profeta esse que profetizou muito antes ali do nascimento do nosso Senhor Jesus. Diz a história que quando Malaquias profetizou, faltava cerca de 430 anos para o Cordeiro desejado de todas as nações
nascer naquela manjedoura. Eu quero que você nesta noite preste atenção nesta introdução, porque o que Deus botou no meu coração nesta noite é muito forte, glória a Deus, aleluia. E eu creio que eu não vim aqui em vão nesta noite, porque há alguns dias Deus tem chamado ao meu coração a pregar esta palavra aqui nesta igreja, e eu tinha retrucado contra o Senhor, dizendo que eu queria pregar outra palavra, mas Ele botou no meu coração e disse: Mateus, entrega aquela palavra naquele lugar, naquele dia, naquela hora, glória a Deus, aleluia. O profeta Malaquias, ele precede Neemias e Esdras. Isso quer dizer que Malaquias, ele exerce o seu ministério profético assim que o exílio e o cativeiro na Babilônia ele acaba. Diz a história que cerca de 50 mil judeus, quando o cativeiro babilônico acaba, eles voltam aos poucos a habitar dentro de Judá e dentro da capital Jerusalém. Ora, a capital Jerusalém nesta época estava com seus muros quebrados ainda, estava com as suas portas queimadas, porque Nabucodonosor, quando ele entrou dentro de Judá, dentro de Jerusalém, todos nós conhecemos a história que ele quebrou tudo, botou fogo dentro da cidade. Mas agora o povo começa a retornar para dentro de Judá e para dentro de Jerusalém. E diz a história que a primeira coisa que os judeus fazem é restaurar o templo do Senhor, porque havia uma profecia no livro de Ageu, capítulo de número 2, que é o templo da capital Jerusalém. Ele seria reconstruído e a glória que havia em Israel iria voltar. E todos nós conhecemos essa profecia, que era a glória daquela última casa. E neste contexto que Malaquias ele começa a profetizar, diz o historiador que o templo já estava construído e que a glória dentro daquele templo já estava restaurada. Mas o que me chama a atenção é que Deus vai levantar Malaquias, e o nome do profeta Malaquias no hebraico significa meu mensageiro. Perceba uma coisa, queridos irmãos, queridas irmãs desta noite: a glória do templo começou a ser restaurada. Aquelas belezas antigas começaram a ser restauradas dentro do templo em Jerusalém. Mas o povo agora, diácono José Luiz, começou a fazer do culto bagunça, começou a fazer da casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, como qualquer coisa. E diz a história que os sacerdotes começaram a se desviar na presença do Senhor e começaram a entregar a Deus culto estranho. E é nesse contexto, nessa época, que Deus levanta Malaquias como um mensageiro do céu, aleluia, glória a Deus, para ir de encontro aos sacerdotes que estavam desviados da presença do Senhor. Deus sempre levanta alguém em meio a alguns problemas. Deus sempre levanta profetas em meio aos problemas. Aleluia, glória a Deus. E se Deus não levantar profeta, Deus faz a jumenta falar. E é nesse período de desviamento dos sacerdotes que Malaquias ele se levanta. Aí Deus vai levantar Malaquias do meio do povo e vai dizer assim no capítulo de número 2, no versículo 8: mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Oh, glória a Deus, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias se põe no meio da multidão, no meio daqueles sacerdotes que estavam desviados, e ele levanta e aponta o dedo na cara do sacerdote e diz assim: olha, vocês estão desviando a igreja do Todo-Poderoso. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para esta geração. Deus está à procura de alguém que se levante e aponte o dedo e diga que está errado. Deus está à procura de João Batista. Quem se propõe a ser João Batista nesta última geração, levanta a mão para o alto. Deus está à procura de alguém com coragem. Os sacerdotes corromperam o altar, e dentro do templo instaurou-se uma doutrina de barganha. Me diga por que nesta noite.
Amém, igreja? Barganha. Escuta. Tudo que eles começaram a entregar a Deus como oferta e dízimo, porque a oferta e dízimo naquela época era o rebanho. Eles começaram a ter uma doutrina dentro do tempo seguinte: eu vou entregar a Deus, mas eu quero algo em troca. Glória a Deus, aleluia. Eles começaram a barganhar com Deus, aleluia, glória a Deus. Mas com Deus não se barganha. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas também se não fizer, Ele continua sendo Deus. Com Deus não se barganha, com Deus não tem cara feia. Com Deus é vai ou não vai, ou fica ou sai no caminho, porque Deus é aquele que está assentado no trono de soberania. Levanta a mão para adorar a Deus nesta noite. Você não chegou neste culto em vão. Deus está te dando uma palavra ao teu coração e dizendo para você: não adianta você querer desistir no meio do caminho. Não adianta travar. Ou você é corajoso, ou você é covarde. Ou você desce do muro, ou você continua no muro. Aí eles começaram a pegar os piores animais do rebanho, porque na cabeça deles, Deus aceitava qualquer coisa. E diz a Bíblia no capítulo 1, que eles começaram a pegar os animais cegos, aleijados, e sacrificar a Deus, dando o pior, dando o que não prestava a Deus, dando aquilo que Deus rejeitava. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus nesta noite, que Deus falou comigo de madrugada. Deus está à procura de uma igreja que entregue a sua melhor oferta. E não estou falando aqui de oferta de dinheiro financeiro, não. Eu estou dizendo para você: se eu vou louvar, que eu entregue o melhor louvor a Deus. Se eu vou pregar, que eu pregue a minha melhor pregação. Se eu estiver à frente de uma liderança, que eu lidere a melhor liderança. Glória a Deus, aleluia. Se eu vou orar, que eu ore com o meu coração voltado ao Senhor dos Exércitos. E se eu for cultuar, eu dou o meu melhor culto, porque Ele merece o melhor. Deus não quer metade, Deus não quer resto. Deus quer a sua igreja por completo. Deus quer o melhor na sua casa. E melhor, Deus está à procura de alguém que mesmo na dor, aleluia, glória a Deus, que mesmo no vale, nos processos da vida, nas barreiras, nas fortalezas do inimigo, que mesmo na dor, no deserto, na prova, ele faça igual Jó, que caiu no chão e perdeu tudo, mas ele olhou para o céu e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu entro aqui no capítulo 3. A iniquidade ali dentro do templo era tão terrível que Deus vai começar a indagar o povo. Deus vai começar a debater com o povo. E o que me chama a atenção é que o povo, o presbítero Cícero, eles começam a responder a Deus de um modo cínico, porque acha que Deus é brincadeira, acha que Deus não está vendo. E Deus começa a perguntar, Deus começa a mostrar os pecados que estão errados. E a resposta deles, se você ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, é: o que nós estamos fazendo, Senhor? Pagando de doido, igual a gente fala nesse tempo de hoje, dando uma de que não conhecia nada, glória a Deus, aleluia. Mas esqueceram eles que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele sabe o que você faz no oculto, Ele sabe o que você está escondendo. Oh, aleluia, os olhos de Deus estão nos contemplando 24 horas por dia. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está te vendo, aleluia, glória a Deus.
Deus está te olhando, Deus está te esquadrilhando, Deus está te observando. Aleluia, Deus está te vendo. Capítulo de número 3, versículo de número 7, Deus vai dizer o seguinte: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim. Tornai para mim. Escute. Deus não está mandando retornar. Deus está dizendo: tornai para mim. Por quê? Escute. Porque o povo estava dentro do templo servindo a Deus, mas estava morto. Deus estava dizendo para aquele povo assim: revive tu que está morto. Tornai para mim. E é o Senhor, capítulo de número 3, versículo de número 7, está aqui escrito: e é o Senhor, quando você tornar para mim, eu tornarei para vós. E a resposta do povo diante de Deus era: em que eu devo tornar para o Senhor? Eles estavam dizendo assim: Deus, na cabeça deles, eu acho que o Senhor está caducando. Eu devo retornar em que para o Senhor, meu Deus? Eu devo tornar o que para o Senhor? Oh, glória a Deus. Escute, eu preciso liberar essa palavra de Deus. Tem muita gente dentro da igreja morta. Eu preciso falar isso porque Deus falou comigo de madrugada. Se Ele mandou falar é porque tem. Aleluia, glória a Deus. Que eu não gosto de brincar com as coisas do Todo-Poderoso. Tem muita gente dentro da igreja morta. Oh, aleluia. Vem para o culto, mas sua vida está uma bagunça. Quando Deus corrige, não aceita a repreensão. Se o irmão não der paz do Senhor, já fica com a cara feia. Faz grupinho nas redes sociais para falar mal do irmão. Vou entregar tudo que Deus mandou. Aleluia, está dentro da igreja, mas seu coração está desviado. Deus te convida nesta noite a você tornar aos primeiros tempos com Ele. Oh, aleluia. Deus te convida nesta noite a tornar o que, Mateus? Tornar a ser santo, tornar a guardar a língua, tornar a ler a Bíblia, tornar a vigiar e tornar a jejuar e tornar a orar. Escute. Torna, vem. Deus está chamando alguém para oração, vem. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está mostrando aqui nesta noite pessoas que estão trocando o tempo de oração, o tempo com a palavra, com coisas superficiais. Deus quer você de joelho orando. Deus quer você orando de madrugada. Deus quer você jejuando. Deus quer você lendo a palavra. Só quem acredita nisso nesta noite, levanta a mão para o alto e adore ao Senhor dos exércitos. Meu Deus. Capítulo número 3 vai chamar os desobedientes de ímpio. E quando eu li o capítulo 3, porque geralmente a gente lê o capítulo 3, aquele versículo que fala assim: eu, o Senhor, não mudo. Ou então, quando a gente vai ler o capítulo 3, a gente lê o versículo 10: trazeis os dízimos e ofertas à casa do Senhor. E às vezes a gente não lê o capítulo todo. E eu estava lendo o capítulo número 3, eu percebi uma coisa: que Deus, Ele chama de ímpio não o povo do mundo. Ele chama de ímpio aqueles que estão dentro da casa do Senhor e estão brincando com o seu nome. Temos uma concepção que ímpio são as pessoas que nunca conheceram Jesus. Mas no capítulo 3 de Malaquias, Deus chama o ímpio aquele que conhece a Deus e que trata ele como se fosse qualquer coisa. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia, ela dá algumas características de quem é ímpio. Os ímpios são, de acordo com a Bíblia, injustos, corruptos, transgressores da lei, perversos,
mentirosos, caluniadores, prevaricadores. É a Bíblia que está falando. Opressores, maliciosos, ladrões, adúlteros, aquele que despreza a palavra de Deus, aquele que troca Deus por qualquer coisa, aquele que jura enganosamente, escarnecedores, desobedientes, invejosos. Eles andam de acordo com o salmista em lugares escorregadios e caem nas próprias covas que cavaram. Mas o que eu acho lindo é que a Bíblia vai falar também sobre o justo, sobre aquele que serve a Deus de verdade, sobre aquele que está na igreja, mas está com o coração dentro da palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer sobre estes: propriedade de Deus, sal da terra, luz do mundo, verdadeiros, fiéis, salvos, cheios de união, cheios do Espírito Santo de Deus, herdeiros da promessa, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que guardam a palavra no coração para não pecar contra Deus. Bem-aventurados, filhos de Deus, oh aleluia, aquele que ama o próximo, aquele que conhece a voz do seu Senhor. A Bíblia chama ele de palmeira que floresce, de sacerdócio real de Deus e de recebedores da graça. E naquele grande dia eles vão estar diante do Cordeiro de Deus e vão tocar nas suas mãos, e vão tocar nos seus pés, e vão olhar o Cordeiro face a face. Aí vai de você decidir em qual grupo você está. Se é grupo de justo ou grupo de ímpio. Versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Justo e ímpio estão dentro da igreja. Entre o justo e o ímpio. Eu quero que você não me responda nesta noite, mas eu quero que você decida no seu coração hoje em qual grupo você vai estar, oh glória a Deus. Se é do culto, aleluia, no grupo de cara feia, ou é no grupo, aleluia, do glória a Deus e do aleluia, daquele que levanta a mão, daquele que vem adorar e daquele que sente a presença de Deus. Rapaz, as horas voaram. Qualidades de quem quer ser justo. Primeiro, aquele que é justo na Bíblia, ou aquele que almeja ser justo na Bíblia. Primeiro, ele não se compara a ninguém. Glória a Deus, aleluia. Isso está no capítulo número 3. Os ímpios de Israel que estavam dentro do templo, eles começaram a se comparar a outras nações. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus. Você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa copiar ninguém. Você não precisa olhar ninguém. Aleluia. Eu acho que você vai receber esta palavra agora, porque o Deus da tua vida, Ele mesmo escreve a tua história. Deus escreve a tua história. Deus escreve a tua trajetória. Só quem quer, levanta a mão para adorar a Deus nesta noite. Quem quer ser justo, não se compara a ninguém. Escute. 2, segundo, Deus tem um memorial guardado. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus tem um memorial guardado. Versículo de número 16, está aqui. E há um memorial escrito diante dele. Diante de quem? De Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é isso? Um memorial guardado? É que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher.
Deus tem um memorial, Deus tem escrito, aleluia, em algum caderno, glória a Deus, aleluia, tudo aquilo que você plantou. E eu já libero uma palavra de Deus para você. Tudo aquilo que você plantou no ano de 2025, tudo aquilo que você procurou, orou, entregou na mão do Todo-Poderoso, Ele tem escrito na mão dele, e no momento certo Ele vai honrar as tuas orações. Ele vai honrar a tua história. Ele vai honrar a tua vida. Eu não sei se você recebe esta palavra, mas Deus tem escrito na palma das suas mãos tudo aquilo que Ele vai entregar para você no momento certo. Terceiro, abençoado. Eu acho muito interessante isso, porque quando o povo começou a pecar e começou a misturar as coisas, aí Deus foi lá e amaldiçoou o povo. E Deus manda uma chamada praga do devorador. Muita gente acha que o devorador aqui é o diabo, né? Mas não. O devorador é o nome de um gafanhoto, que ele era enviado por Deus para destruir as lavouras de quem estava em pecado. E ele manda essa maldição sobre os injustos, ou melhor dizendo, sobre os ímpios. Agora, quem é justo, aleluia, glória a Deus, não tem devorador sobre a sua lavoura. Quem é justo, aleluia, glória a Deus, ele planta até num solo seco, num solo que não dá vida, e nasce, aleluia, até cresce raiz daquele solo. Quem é justo, aleluia, diante da sua presença, as bênçãos infinitas do Todo-Poderoso começam a descer sobre a sua história. Nesses últimos 3 minutos que faltam, eu ia falar mais aqui, mas não dá tempo. Eu quero encerrar neste ponto. Ele ora e Deus responde. Eu acho que essa é uma das maiores qualidades de quem é justo. É ser amigo de Deus. É ser amigo do Todo-Poderoso. É orar, aleluia, e Deus responder, aleluia, glória a Deus, porque Deus está à procura de uma conexão com a igreja. Deus nesta noite te convida a restaurar a conexão que foi perdida. Eu não sei em que tempo da sua vida essa conexão acabou, mas nesta noite Deus quer se conectar com você. E quando você abrir a sua boca, não importa o ambiente, Deus vai mandar a resposta na tua história. É você orando e Ele respondendo. É você passando pelo deserto clamando: Deus, o que está acontecendo na minha vida? E Ele olhando para você e dizendo assim: calma, filho, calma, filha, que no momento certo eu vou derramar minha providência sobre a sua vida. Eu vou te levantar das cinzas, eu vou te levantar do pó, porque eu sou o teu amigo. E eu encerro nesta noite dizendo: seja íntimo de Deus. Seja íntimo de Deus. É muito fácil a gente ser íntimo de uma pessoa próxima. Mas nesta noite Deus está dizendo para você: eu quero restaurar a intimidade com você. Levanta a tua mão nesta noite. Oh, glória a Deus. Deus está criando no teu coração nesta noite um coração de fé. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está dizendo para alguém nesta noite aqui que é através da minha intimidade contigo, aleluia, que eu vou abrir as portas que estavam fechadas. Que é através da tua intimidade comigo, na minha presença, é que eu vou quebrar os grilhões do inferno. É que através da intimidade com você, aleluia, eu vou pelejar com você, lado a lado. Só quem acredita nesta palavra nesta noite, adore ao Deus dos exércitos.